É este assunto que analisamos aqui no Essencial Now, em estúdio, com a presença de Rogério Joia, professor universitário de Direito, Raquel Ferreira, psicóloga, José Correia de Almeida, advogado, e João Amaral Santos, jornalista do Correio da Manhã. De resto, boa tarde a todos. De resto, João, é por ti que começo. Boa tarde. Hoje o Correio da Manhã noticia mais dados sobre este caso, que, como acabámos de ver, haverá um cúmplice implicado neste processo. O que mais nos podes adiantar sobre esta situação? Bom, nós neste momento estamos numa fase crucial ainda da investigação, porque embora esta pessoa tenha sido detida e para a opinião pública isso acabe por ser já um passo importante, e é um passo importante nesta investigação, a verdade é que ainda há muitas coisas para se saberem. Aquilo que nós sabemos é que o suspeito tinha ou frequentava grupos de algumas aplicações que ele considerava que eram encriptadas e que as autoridades não conseguiam ter acesso às mesmas. Portanto, estamos a falar do Telegram e do Signal, nomeadamente o Signal. A verdade é que hoje em dia já não há essas gavetas fechadas para a investigação. Eu quero só recordar que esta é uma investigação que surge a partir dos Estados Unidos. Portanto, indicações já muito consistentes que chegam aqui a Portugal, ou seja, o endereço de IP do computador ou dos computadores que este indivíduo utilizava, um deles no Ministério da Justiça, o outro na residência deste suspeito. Na altura havia, de facto, indícios fortes já de partilha de ficheiros e este crime de pornografia infantil. Na posse, este indivíduo tinha a posse de cerca de 600 ficheiros de pornografia infantil e só mais tarde, com as diligências que são feitas na sua residência, é que se chega à conclusão que também houve um abuso de menores, destes dois menores, que o próprio já terá confessado que, de facto, abusou sexualmente. E, portanto, e tudo isto, neste momento, ainda estamos numa fase um pouco embrionária. Ainda há que perceber as redes que têm ligações a este homem, os suspeitos ou as pessoas que com ele partilhavam este género de conteúdos. Portanto, é uma investigação que ainda está no início, porque neste género de crimes que são praticados na internet, como nós sabemos hoje em dia, a abrangência é muito maior. Portanto, há muitas pessoas a partilharem este género de conteúdos, infelizmente. Há certamente que Paulo Abreu dos Santos teve contacto com muitas pessoas que estavam neste universo e, portanto, este pode ser também um ponto de partida para se descobrirem mais coisas, porque neste momento o que se sabe são 2 abusos sexuais. Sabemos que há partilha de 600 ficheiros, portanto haverá muitas pessoas envolvidas, dezenas ou centenas de pessoas, ou até milhares de pessoas envolvidas neste género de casos, e partindo dos Estados Unidos, portanto, isto é uma investigação internacional que pode chegar a muitos outros países. Exatamente. Doutor, como é que se faz a gestão deste caso? Bom, ou de um caso destes? É difícil dizer a gestão, só que há um esclarecimento segundo fonte do processo. Ele está acusado de 571 crimes de pornografia, que estamos a falar de visualizações, 4 crimes relativamente aos menores, que é feito mesmo por ele os vídeos, algo um pouco lamentável, em que teoricamente se virá inclusivamente ele a massajar a criança, e apenas um crime de abuso de menor. Segundo até um canal da concorrência, diria que já houve uma desistência da parte, portanto a fonte do processo garante que não houve desistência nenhuma, e foi ele próprio que disse o nome da criança, e neste momento só ele próprio e o Ministério Público é que sabem o nome da criança, e os próprios pais. Não deve ser fácil neste momento os pais saberem que um amigo de casa habitual, apesar de tudo terá sido o vídeo feito numa festa onde estariam todos, abusava sexualmente do próprio filho. Portanto, o que é lamentável, mas será apenas um, só que foi feito por 2 vezes, daí a existência dos 2 abusos de menor. Lidar disto como em termos de defesa, bom, tenho alguma dificuldade em dizer, porque eu, apesar de ser mandatário e até conheço bem o advogado dele, eu jamais aceitaria um caso destes. Acho que a única estratégia possível em termos de defesa... Coloca aqui também algumas limitações morais, não é? Coloca, e principalmente quem é pai, pior ainda, ver
Quando dizia ao notário, ao estar a ver o vídeo, quer dizer, era impossível. Eu acho que me teria levantado e teria ido embora. Primeiro, dificilmente lá teria ido ter, mas se visse o vídeo não ficaria. Agora, a única estratégia possível de defesa que ele tem, se alguma dúvida existirá relativamente à decisão final, face à posição que ele tomou, é tentar, desde o princípio, esta colaboração com a Justiça. É ele que disse quem é o nome da criança, é ele que faz referência à criança que era desconhecido. Isso significa alguma coisa em termos de defesa e colaboração com as autoridades? É a colaboração com a autoridade, mas estamos a falar de 571 crimes, embora com uma moldura penal pequena, mas são 571, mais os outros 4. O cúmulo jurídico pode significar alguma coisa? Eu acho que dificilmente. Eu já não digo nada, porque no outro dia, aqui relativamente aos GNRs, disse que ficavam todos em prisão preventiva e ficaram todos libertados. Mas acho que dificilmente o resultado final não serão os 25 anos de cadeia. Doutora, falávamos desta questão de existir um cúmplice, haverá aqui mais pessoas envolvidas, mas concretamente em relação a este abuso de uma criança que será filha de amigos próximos. Como é que toda esta situação delicada que o doutor estava a falar, como é que se explica aos pais que isto aconteceu e como é que se ajuda a perceber que é preciso ultrapassar esta situação, mas também na parte da colaboração, porque é preciso agir também nessa parte? Com muita dificuldade, na verdade, mas importa aqui dizer que a pedofilia, estes casos de pedofilia são muitas vezes e acontecem muitas vezes no seio familiar, portanto, por pessoas que são conhecidas da criança, ou seja, que são pessoas da casa. Muitas vezes familiares diretos, pais, tios, avós, ganham a primos, confiança da criança. Obviamente, não é? E depois até figuras de autoridade, professores e por aí fora. Portanto, o mais comum é efetivamente estes casos acontecerem com algum nível de proximidade. E isso faz com que todos nós, enquanto pais, estejamos muito mais atentos. Depois, obviamente, que importa também falar sobre o facto da proximidade que nós temos com as nossas crianças e daquilo que lhes podemos dizer ou tentar prevenir que estes casos aconteçam. Portanto, explicar quais são os limites do toque, explicar quais são os limites dos segredos e que segredos é que devem existir e quando, ou que não devem, neste caso, existir. Portanto, sensibilizar um bocadinho para essa partilha. Com esta criança, obviamente, ela vai requerer algum apoio psicológico, não é? Para ultrapassar, para integrar aquilo que lhe aconteceu e esta família igualmente. Estamos a falar de uma criança de 10 anos. É diferente de uma criança de 4, mas não deixa de ser uma criança. Não deixa de ser uma criança e com um impacto emocional muito grande. Obviamente que uma criança de 10 anos terá um maior nível de maturidade e também de entendimento do que aquilo que é uma criança de 4 anos, mas obviamente que são dois casos, ou seriam duas idades, todas as idades... Muito desafiantes. Muito desafiantes. Sr. Professor, olhamos para esta realidade, como o doutor estava a dizer, houve uma assunção de culpa, houve aqui alguma colaboração com a Justiça por parte deste ex-adjunto da Ministra da Justiça. Isto significa alguma coisa para a Justiça? Significa que pode haver aqui um atenuar ou alguma compreensão em relação àquilo que foi feito? Olá, Patrícia, boa tarde aos meus colegas e aos nossos telespectadores. É difícil, como o doutor disse bem, são 500 e tal crimes. Portanto, se é verdade que este indivíduo, a determinada altura, perante, e eu repito, perante provas inequívocas que estavam na sua posse, veio tentar atenuar a responsabilidade com alguma colaboração para com a Justiça. Terá dito que só cometeu 2 crimes. Pois, isso é que o Correio da Manhã noticiou. Isso é realmente, claramente expressivo daquilo que é a consciencialização que este indivíduo tem do mal que fez, não é? Porque quando diz que só cometeu 2 crimes, está desde logo a tentar amenizar, desresponsabilizar-se relativamente ao ilícito ou aos ilícitos que cometeu. Portanto, em função disso, eu penso que é em tribunal, porque o processo vai ter o seu epílogo em tribunal, pelo menos o epílogo imediato, porque depois, obviamente, temos a questão dos recursos, mas a verdade é que em tribunal eu penso que perante a prova avassaladora que neste momento me parece existir no processo, muito dificilmente este senhor não levará uma pena que seja uma pena pesada.
O que é uma pena pesada, Sr. Doutor? O Sr. Professor, o Sr. Doutor disse que não acredita nos 25 anos, o cúmulo jurídico poderá não funcionar com essa totalidade ou poderá não atingir essa totalidade, mas o que é considerar uma pena pesada? Quer dizer, assim, nós temos que perceber claramente as molduras penais máximas que estão aqui em causa. E as molduras penais máximas que estão aqui em causa vão até aos 8 anos, se houvesse um ato sexual de relevo que consistisse, por exemplo, em cópula, em coito anal ou em coito oral, então subiria para os 10 anos, não é? Agora, nós também temos que perceber que perante esta distância entre os, imaginemos, 10 anos e os 25, eu penso que será por aqui que a pena irá rondar. Não sei se a pena irá chegar aos 25 anos de prisão, como o doutor tinha dito e bem. Eu acho, na minha humilde opinião, e não gosto de ver ninguém preso, mas eu acho que deveria chegar, tendo em conta o horror que acarretam todos este tipo de crimes, mas presumo que inclinar-me-ia a que a pena ficasse aqui na ordem dos 16 a 18 anos de prisão. Em relação a esta... o facto de ter acedido através dos computadores do Ministério da Justiça, há também aqui uma certa ideia de impunidade, de... Há totalmente uma ideia de impunidade, ou seja, esta gente que às vezes, e atenção que eu não estou a falar de todos os políticos. Generalizar, naturalmente. Atenção, não é? Mas há efetivamente pessoas que desempenham funções governamentais que assim que se sentam na cadeira do poder acham que vale tudo. É o caso, não é? Quando efetivamente este indivíduo está no computador do Ministério da Justiça e simultaneamente está a consultar ou a transmitir ou a receber fecheiros desta natureza, obviamente que na cabeça deste indivíduo vale tudo completamente. Não está a fazer nada de errado. É assim, ele até pode estar a fazer alguma coisa de errado e sabe que está a fazer de errado. O problema é o outro, Patrícia. O problema é que ele acha que está acima de... Que não vai ser apanhado. Que não vai ser apanhado e que, se eventualmente houver algum problema, a política vai resolver a situação. E volto a dizer que não estou com isto a generalizar a questão da classe política, como é óbvio. Agora, o que efetivamente acontece é que este indivíduo tinha uma supremacia em termos de poder em várias dimensões. Era adjunto da senhora Ministra da Justiça do PS, era um indivíduo que era professor universitário, portanto, em várias dimensões, este indivíduo tinha claramente uma imagem de supremacia e fazia dessa supremacia um modo de utilização para praticar os crimes. E só assim é que, efetivamente, junto de crianças que são filhos de amigos, ele fez o que fez. Doutor, é possível, como, por exemplo, o Departamento de Segurança norte-americano detectou este acesso, é possível que o sistema de segurança português também tenha um alerta cada vez que, pelo menos através de fontes oficiais, através de equipamentos oficiais, haja o acesso a este tipo de equipamentos? Faz sentido que isso aconteça e isso pode ser colocado em cima da mesa? Faz sentido e o que nós temos é um problema diferente dos Estados Unidos da América e de outros países, que é o excesso de proteção relativamente à proteção de dados e aos direitos distribuídos. Isso leva a que muitas situações não sejam detectadas por causa da proteção de dados. E infelizmente aqui os Estados Unidos, ou felizmente, são mais abertos, até porque têm um histórico relativamente, pelo menos à descoberta, de crimes destes muito mais do que a Europa tem, ou pelo menos se calhar a Europa camufla muito melhor do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um histórico maior e, portanto, têm uma rede mais aberta. Nós, por causa da proteção de dados, tem havido imensas limitações na obtenção de prova. E isto aqui é só importante, e já agora não querendo entrar aqui na área, mas disse a sua doutora há bocado, as crianças têm aqui uma diferença relativamente para as outras situações dos adultos. É o não é não. A criança não sabe dizer que não é não e o seu não é respeitado. Portanto, nós temos realmente de ser... Isto também tem que ser, acho que deve ser exemplar. A punição que vier a ser obtida aqui relativamente a esta pessoa, e peço desculpa ao seu mandatário estar a dizer isto, mas a verdade é esta. Tem que ser exemplar precisamente porque aquilo que o seu doutor disse. É importante a justiça transmitir a esta gente que, mesmo tendo o poder que têm, professores universitários, adjuntos, serem do escritório que eram, que hoje fez um comunicado, também sempre muito ligado ao poder, perceber que não estão acima da lei e que a lei se aplica relativamente a eles. Exatamente. Só para terminar, doutora, esta questão das crianças, do não é absolutamente importante. É muito importante, portanto, cabe-nos a nós ensinar-lhes cada vez mais a dizer
que não, e importa ainda ressaltar que, a propósito do caso, é muito comum em perfis de pedofilia, nós temos comorbilidade de transtornos, nomeadamente personalidade antissocial, portanto, ausência de remorsos, e daí este sentido de impunidade e de não acontecer nada e que não é nada de grave. Mas é. Raquel Ferreira, Rogério Joia, José Correia de Almeida, João Amaral Santos, obrigada pela presença de todos neste Essencial Não. Boa tarde. Obrigada.